Romanos capítulo 1, os versos de 24 a 27. Romanos capítulo 1, versos 24 a 27. Depois que a leitura for feita, eu convido os irmãos que conservem, se possível, a escritura aberta. Nos diz assim a palavra santa, inerrante, infalível do nosso Deus. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos, mais uma vez, orar, feche seus olhos, curve suas frontes, e vamos ter uma palavra de oração. Ó Santo Deus, a tua inerrante palavra, Pai, que o Senhor preservou séculos após séculos, está diante de nós. Ó Pai, grandes homens do passado pregaram a Tua palavra, ó Deus, e morreram, ó Deus, muitas vezes perseguidos por causa dessa mesma palavra. Ó Pai, sabemos que em nosso contexto, textos como o de hoje, são extremamente refutados, ó Deus, extremamente não aceitos pelas pessoas, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para cumprir a Tua vontade, e para que a Tua palavra realmente é aquela que nós queremos ouvir. Portanto, ó Deus, tome o Teu servo, que está diante do Senhor nesse instante, para que ele tão somente seja boca do Senhor, e que toda palavra que sair de seus lábios corresponda à Tua verdade, à Tua palavra. E, ó Pai, abençoe também cada um dos Teus filhos e filhas que vieram aqui para ouvir a Tua doce voz. Que nenhum deles saia vazio, antes que o Senhor os encha com graça, com sabedoria, com misericórdia, com bondade, ó Deus, para que eles possam praticar, ó Deus, durante a semana, tudo aquilo que aprenderem diante do Senhor nessa noite. Portanto, ó Deus, conduza-nos como rios de água viva no Teu altar de graça e de misericórdia, e que o Teu Espírito Santo poderosamente atue não só no pregador, mas nos ouvintes nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, imagine um motorista que decide desligar o motor do seu carro no topo de uma ladeira íngreme. Aqui em Brasília não temos muitas, né? Estamos aqui no Cerrado, mas em Uberaba, de onde eu vim, é muito comum você ter morros literalmente com essa inclinação aqui. Tem lá um Morro da Onça. Então quero que você tente imaginar um pouco, se você estivesse em Uberaba, você veria, minha mãe está aqui, sabe, o morro é inclinado assim para baixo. Então você imagine agora um carro e você simplesmente deixa esse carro e solta o freio de mão. Nos primeiros segundos, quando o veículo começa a deslizar suavemente, ele traz uma falsa sensação de liberdade e de controle. No entanto, à medida que a gravidade age e a velocidade aumenta, a perda de controle torna-se absoluta e a tragédia final é inevitável. A humanidade em rebelião vive exatamente assim. Ao desligar a consciência da presença de Deus e soltar os freios de sua lei, o homem não alcança a libertação que buscava. Ele apenas acelera em direção à sua própria ruína moral e espiritual. E é exatamente esse o cenário que o apóstolo Paulo constrói aqui diante de nós na carta de Romanos. Nos versículos anteriores ao texto de hoje, do verso 21 ao verso 23, ele demonstra como a humanidade, mesmo conhecendo Deus, através da criação, recusou-se a dar glórias a esse Deus. E em vez de gratidão em seus lábios por toda a criação e por tudo aquilo que Deus fez, os homens se entregaram voluntariamente a raciocínios fúteis. Trocaram a glória do Deus incorruptível por representações da própria criação, coisas criadas. Então, o primeiro capítulo de Romanos, ele é um diagnóstico cirúrgico da depravação humana. É uma rebelião deliberada contra a verdade. E ela cega
inevitavelmente, o entendimento de todos que se dispõem a isso. Portanto, meus queridos, o tema que nós estudaremos hoje, nessa noite, é o abandono divino. E trata-se, meus queridos, de uma realidade mais solene e assustadora de toda a Escritura. Pois revela o que acontece quando Deus ele retira a sua graça restritiva dos homens. E à medida que nós expusermos os versículos a seguir, nós veremos que a entrega do ser humano às suas próprias paixões é a manifestação do presente juízo de Deus. Um Deus santo que pune o pecado, permitindo que o homem colha o fruto amargo da sua própria obstinação. E isso, meus queridos, nos conduz ao primeiro ponto que está claramente aqui no nosso texto, em que nós veremos o juízo de Deus. O juízo de Deus. Volte o olhar novamente para a sua Bíblia no verso 24, parte A, e depois o verso 26, a parte A do versículo, que nos diz o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Meus queridos, intencionalmente o apóstolo Paulo aqui, ele repete a expressão Deus os entregou. E aqui é importante nós entendermos algo do contexto desse texto de hoje. No contexto jurídico do mundo antigo, essa expressão era uma fórmula de tribunal usada quando um juiz entregava formalmente um réu condenado às mãos do carrasco ou da prisão para que cumprisse sua pena. E Paulo ele utiliza essa linguagem para descrever a natureza do juízo presente de Deus sobre a rebelião humana. E veja, algo que é importante dizermos aqui já de cara: Deus não é o autor do pecado e jamais induz o homem ao mal. No entanto, como um juiz soberano, ele abandona o pecador obstinado, aquilo que ele mesmo escolhe. Como Deus, meus queridos, hoje julga em nosso tempo presente? Deus não envia raios do céu imediatamente sobre alguém. Ele atua removendo a restrição de sua graça, dizendo ao pecador rebelde o seguinte: você quer viver sem mim? Então colha as consequências do caminho que você escolheu. E é crucial notarmos aqui onde essa escolha se origina. O texto diz que Deus entregou tais homens à imundícia, a paixões infames pelas concupiscências de seu próprio coração. O termo aqui traduzido como concupiscência refere-se aos desejos desordenados, aos impulsos, às paixões desenfreadas da natureza caída. A tragédia do homem não é ser forçado a pecar contra a sua vontade, mas ser abandonado à tirania dos seus próprios desejos. E veja, esse princípio de juízo retributivo, ele é visto em toda a Escritura Sagrada. Como no Salmo 81. Veja o que o Senhor declara lá: meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem os seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse nos meus caminhos. E meus queridos, William Hendrickson, refletindo sobre isso, ele disse algo muito importante para nós entendermos essa noite. Ele disse o seguinte: a pior punição que Deus pode infligir ao homem rebelde nesta vida é deixá-lo seguir o desejo do seu próprio coração corrupto. E para compreendermos um pouco melhor isso, eu gostaria de trazer uma ilustração. Pense na relação entre o sol e a escuridão. A escuridão não é uma substância criada por si mesma, ela é apenas a ausência da luz. Quando o sol se põe no horizonte, à noite o frio toma conta automaticamente, sem a necessidade de que uma nova força seja criada. Da mesma forma, a graça de Deus e sua influência restritiva funcionam como a luz do sol que segura o caos moral do mundo. Quando o homem insiste em rejeitar o Criador, Deus judicialmente recua a sua mão protetora. Ao retirar o brilho da sua graça e os freios da sua lei,
a escuridão e a podridão que já estavam escondidas no coração humano vêm à tona de forma devastadora. Portanto, o homem ele não é empurrado para o abismo por Deus, ele simplesmente despenca na escuridão no momento em que Deus solta as rédeas que o seguravam. E meus queridos, diante de algo tão grave, de uma verdade tão grave que está diante de nós nessa noite, você precisa examinar o seu próprio coração agora. Você não pode cometer o erro de pensar que a ausência de um castigo visível e imediato significa que Deus aprova a sua conduta, ou que Ele não se importa com o seu pecado. E veja, talvez você esteja brincando de ser crente, talvez você esteja flertando com a desobediência, ou talvez a sua vida tenha sido uma vida de desobediência ativa. E você tem percebido que o seu coração está cada vez mais duro, mais frio, mais insensível. Se você hoje, faça um teste consigo mesmo, se você consegue pecar, sem sentir o peso da culpa, sem qualquer freio moral, cuidado. Esse próprio adormecimento e essa liberdade para satisfazer os seus desejos pode ser o sinal de que Deus está entregando você a sua própria obstinação, que Ele está retirando o brilho de sua graça e que está deixando você viver a maneira que você quer viver. Você não deve dar ouvidos à mentira do mundo que diz para você seguir o seu coração. Parece bonito isso, soa como poético, mas na verdade esse é o primeiro caminho da destruição. É quando você deixa de ouvir algo objetivo, algo que está fora de você, como aquilo que está escrito, revelado nas Escrituras Sagradas, e você começa a ouvir você mesmo. E você se torna o padrão moral das suas próprias escolhas e da sua própria vida. Então, toda vez que isso acontece, em que você substitui a verdade objetiva de Deus pela subjetividade dos seus sentimentos, você vai cair e vai de mal a pior. Como esse carro que eu mencionei, com freio de mão solto. No final, algo vai parar ele vai bater em algum local. Talvez a sua vida esteja caminhando para isso. Talvez você seja esse carro em que Deus já está soltando e você não está percebendo, você acha que você é livre, você acha que você tem liberdade. Você acha, eu faço tudo o que eu quero. Todos os meus projetos, todas as coisas que eu penso, que eu imagino, são executadas. Cuidado. Talvez seja apenas Deus deixando você fazer o que você quer, porque na verdade Ele já soltou a sua mão. Você já está caminhando de acordo com seu próprio raciocínio nulo. Reflita sobre as áreas da sua vida que você tem buscado autonomia, a grande palavra do pós-moderno. O que a mente pós-moderna, o que a pessoa dentro dessa estrutura que nós vivemos hoje do pós-modernismo, o que mais as pessoas gostam de ouvir? Elas gostam de ser autônomas. Tudo aquilo que não remete à autonomia é refutado. As pessoas querem toda a autonomia do mundo, autonomia para tomar suas próprias decisões, autonomia para seguir os seus caminhos, para seguir o curso deste mundo. E se você falar para elas, você está errado, esse caminho vai dar em destruição, ela vai falar, não quero te ouvir. Ela simplesmente vai virar as costas para você e vai embora. Porque se tem algo que você não pode mexer hoje em dia, é na autonomia de alguém. Tente mexer na autonomia de alguém. Como você mexe com a autonomia de alguém? Fale que ela está em alguma coisa errada. Fale que o caminho dela está errado. Aí você vai perceber aonde você vai tocar, na verdade. Aí você vai começar a perceber que existe um ídolo da autonomia dentro do coração. Aí você pensa, mas será que esse é um cenário apenas do ímpio? A Escritura afirma que não. Você muitas vezes pode ser um crente vivendo de maneira autônoma. A grande questão é que Deus, Ele está colocando alertas para você. Já foi dito desse púlpito que muitas vezes você tem alguns sinais no painel do seu carro e você não pode ignorá-los. Deus está colocando diversos sinais, mas você às vezes não percebe. Você lê a Escritura e de repente ela não fala mais com você.
De repente você está lendo e agora é apenas palavras, uma história legal, de alguém legal que viveu no passado. E de repente você está seguindo exatamente aquilo que o mundo pensa acerca da Escritura Sagrada, acerca da Bíblia. A palavra que Paulo tem para você hoje, a palavra que o Senhor Jesus tem para você hoje é arrependa-se. Arrependa-se de toda autonomia, arrependa-se da tentativa de querer ser Deus de você mesmo. Arrependa-se da tentativa de tomar decisões à parte de Deus, à parte da sua vontade, à parte da sua graça, à parte da sua iluminação. Restaure o temor em teu espírito, trema diante de Deus. Lembra quando Israel era chamado, quando o povo era chamado, eles sentiam temor e tremor. Mas por que hoje nós ocidentais não temos mais esse conceito? Hoje, pela Escola Bíblica Dominical, falávamos um pouco sobre isso, sobre essa perda da solenidade. Se tem uma coisa difícil para nós brasileiros, é algo solene. Entender, por exemplo, que o culto é solene, que aqui é um momento em que o Senhor está aqui. Israel entendia isso de uma forma diferente, porque o Senhor baixava lá. Mas veja, meus irmãos, hoje nós temos uma graça maior, porque Jesus está aqui. Lá eles tinham sombras, hoje nós temos a realidade. Nós somos mais privilegiados do que o povo do Antigo Testamento, meus irmãos, porque eles esperavam Jesus. Nós já olhamos para Jesus, ele já veio. Mas será que você tem olhado para ele? E você precisa fazer isso antes que a indiferença completa, total, tome conta da sua alma. Antes que o evangelho seja apenas algo que você ouve e você sente apenas uma coceirinha nos seus ouvidos. Mas ao falar do juízo de Deus, nós temos que falar da causa do juízo. E esse é o nosso segundo ponto. A causa do juízo. Veja aí o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Queridos, nesse versículo, Paulo expõe a raiz teológica de onde nasce todo o colapso humano. Ele utiliza aqui o termo traduzido como mudaram aqui na Ara, para descrever uma substituição deliberada. Veja, o homem aqui ele não é aquele agente passivo, que coitado, ele não tinha opção, ele não tinha escolha, e olha, escolheu o caminho mau. Não. Aqui nós temos uma substituição deliberada. Eles escolhem deliberadamente ofuscar a glória de Deus, ou tentar ofuscar essa glória de Deus e viver na escuridão. Eles querem isso. É uma busca ativa do ímpio. O ímpio quer, ele tem essa escolha e ele escolhe isso deliberadamente. O homem não perdeu o conhecimento de Deus por ignorância acidental. Ele realizou um intercâmbio voluntário. E é isso que Paulo diz aqui, ele fala que trocou a verdade, essa verdade objetiva da revelação divina pela mentira. Então o homem, ele sabe, ele troca, por causa da revelação geral, como nós já temos visto aqui na carta de Romanos, os homens só por causa dessa revelação geral já deveriam ser gratos a Deus e deveriam reconhecer e dar glórias a Deus. Então eles escolhem não fazer isso. Ou seja, eles estão trocando uma verdade objetiva. Veja, eles acordam todas as vezes e tem o sol lá sobre eles. E esse sol aponta para algo muito maior do que eles. Veja, a estrutura de todas as coisas. Qualquer pessoa que estudou minimamente qualquer coisa de ciência, não tem como não ficar maravilhado com as coisas que a gente vê ali, com biologia. E quanto mais se descobrem coisas, mais maravilhados nós ficamos. Então esses homens deveriam dar glórias a Deus, deveriam reconhecer, não tem como não ter uma mente brilhante por trás disso tudo. No mínimo alguém do design inteligente, essa pessoa deveria ser a pessoa mais honesta intelectualmente dentro da academia, pelo menos o design inteligente, ela fala, não, realmente não tem como, eu tenho que entender que alguém tem que ter começado. O marco zero, alguém teve que dar um start, não tem como. Mas e para nós, meus irmãos? Para nós mais ainda, porque nós sabemos a verdade. Mas muitos trocaram a verdade de Deus pela mentira. Na linguagem profética do Antigo Testamento, a mentira era o rótulo direto para o ídolo falso. Algo ilusório que promete vida,
mas entrega morte, entrega cinzas. E é exatamente essa cegueira que o profeta Isaías denunciou em Isaías 44:20 ao dizer, veja o que ele disse, profeta Isaías, tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma, confia em algo que em nada pode ajudá-la. E, no entanto, não é capaz de perguntar, será que esse ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Veja como o profeta está levando o povo a pensar, está certamente levando você a pensar nessa noite. Será que o que você tem na mão não é uma mentira? Será que você não tem minimamente a capacidade de pelo menos se perguntar se aquilo que você confia não é uma mentira? Se você não está colocando a sua vida firmada, fincada numa mentira? É vital aqui observarmos dois verbos de culto que Paulo emprega. Ele coloca aqui, adorando, e ele coloca aqui, servindo. Eles mostram que o ser humano é uma criatura incuravelmente religiosa. Calvino, nas Institutas, chamou isso de sensus divinitatis. Todo ser humano tem aquele senso da religião, aquele senso de algo divino. Quando o homem deixa de adorar ao Deus verdadeiro, então essa é a consequência disso, quando o homem quando ele não presta culto ao verdadeiro Deus, ele não passa automaticamente a adorar nada, como se ele pudesse ficar isento. Ele passa a adorar qualquer coisa. Qualquer coisa. E ao longo da história nós vimos que o ser humano de fato pode adorar qualquer coisa. Desde um bezerro de ouro do Antigo Testamento até uma vaca nos tempos de hoje na Índia. As pessoas podem adorar qualquer coisa. Um simples animal, uma criatura de Deus. E de repente a pessoa está ali se prostrando a um animal que sequer pode entender ou ouvi-la ou qualquer outra coisa. Ou diante de uma imagem parada que não tem vida. Diante do escândalo dessa perversão, diante desse cenário obscuro, Paulo, como se colocasse uma nota de louvor, como se ele colocasse diante desse cenário escuro, ele coloca diante de nós a glória de Deus. Ele interrompe o seu raciocínio aqui para proclamar uma solene doxologia. Ele fala o Criador, que é bendito para sempre. Amém. Você tem um quadro escuro diante de você. Você tem a escuridão, densas trevas, mas Paulo ele interrompe momentaneamente. Óbvio que depois ele vai voltar a falar das trevas, mas ele interrompe para glorificar a Deus, para falar desse Deus, o Criador, o bendito eternamente, aquele que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que todos deveriam a uma louvá-lo, exaltá-lo. Essa explosão de louvor que nós temos aqui reflete um costume judaico de bendizer a Deus diante de uma abominação. Indignado com a profanação da glória divina, o apóstolo Paulo afirma que, independentemente da religião humana, o Criador permanece infinitamente glorioso e digno de adoração. Então Paulo ele para momentaneamente, e não é uma parada qualquer. É uma parada gloriosa. Você deveria fazer isso também. Você deveria ter esses momentos. Será que quando você está no noticiário, vendo as coisas ruins que acontecem, e parece não haver limites para a maldade humana, quando você lê qualquer portal de notícias, você vê pessoas matando outras de maneiras inimagináveis. E a gente vê coisas terríveis. Mas será que nesse momento você consegue parar um pouco e glorificar a Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, o Eterno, aquele que é bendito, aquele que é o Deus que merece o nosso louvor, que merece a nossa adoração? Será que você consegue parar um instante de olhar apenas para a política deste mundo, que nós não sabemos para onde vai? Se para o lado direito, se para o lado esquerdo. Mas não importa, desde que nós saibamos a quem nós servimos. Desde que nós saibamos a quem nós adoramos. Não importa se vai mais à esquerda ou vai mais à direita.
O importa é, você está servindo ao Deus que governa sobre toda a terra? Você consegue interromper o fluxo do mal e dizer ao Deus bendito, ao Criador eterno, ao mantenedor de todas as coisas, ao sustentador, ao Deus da providência, toda honra, glória e louvor? Timothy Keller capturou com maestria a essência desse versículo ao declarar o seguinte: se não adoramos o Deus Criador, se não adorarmos o Deus Criador, adoraremos a criatura, seja o prazer sexual, o dinheiro, a fama ou a autoimagem. E cada um desses falsos deuses destruirá a nossa humanidade. Veja, qualquer um desses deuses, e aqui ele englobou aquilo que é de mais comum no nosso meio. Porque veja, sexualidade, dinheiro, fama, autoimagem, o que mais as pessoas aí fora querem que não está dentro dessas coisas aqui? Todas são variações desses desejos aqui que eles querem saciar. Mas o que elas não estão percebendo é que esses falsos deuses estão levando elas à destruição, estão acabando com as vidas delas. E para enxergar um pouco essa troca da verdade pela mentira funcionando em nossos dias, basta olhar ao redor. A cultura pós-moderna sustenta as seguintes frases: a minha verdade é a única que importa. Tenho certeza que você já lidou com alguém que falou, não, tá, mas esse é o seu ponto de vista. Se a sua verdade, se essa verdade faz bem para você, para mim ela não faz. Aí tem outras pessoas que dizem, se me faz sentir bem, não pode ser errado. Se me traz alguma satisfação, que erro tem se me satisfaz? Aí tem alguns que dizem, não devo nada a ninguém. Então, logo posso fazer o que quiser da minha vida. A história é minha, não estou devendo nada para ninguém, logo eu faço o que eu quero, que me dá na telha. Há alguns que dizem, amor próprio vem antes de qualquer outro amor. Parece algo até filosófico demais, mas na verdade nada mais é do que o egocentrismo em ação. Outros dizem, o casamento é apenas um pedaço de papel antiquado. Por quê? Você vai ser fiel a um papel? Papel a gente rasga e muda a qualquer hora. Tem gente brincando de rasgar o papel, né? Na verdade, para não rasgar o papel, eles deram um jeito, porque hoje você não precisa, né? Você só aquilo que o pessoal junta, né? As pessoas juntam, porque se juntar, você pode separar. Agora, o papel vai dar mais trabalho, porque minimamente você vai ter que ter um curso, você vai ter que ir lá, dá uma dor de cabeça, né? Então, as pessoas, para resolverem esse problema do papel, do casamento, que é completamente antiquado em nossos dias, elas simplesmente se juntam. Porque se não der certo, se houver uma incompatibilidade de gênios, se ela não gostar das coisas que eu gosto, eu simplesmente, da mesma forma que eu juntei, eu quebro, eu separo. Com menos burocracia, menos gasto, né? E aquela famigerada e famosa frase, meu corpo, minhas regras. Veja, o meu corpo, minhas regras também é uma dessa mentira que as pessoas dizem. Porque, veja, o meu corpo, minhas regras só vale para aquela pessoa que está com capacidade de escolha. Aquela que está dentro do ventre e não tem nenhuma escolha. Então, ela é parcial. Ela é parcial. E ela depende do humor. Então, dependendo do humor, você muda e tal, você se adapta, ou não, você só mata mesmo, porque afinal, dizem eles, não é vida. Afinal, o meu corpo, é a minha saúde, vai destruir a mim, vai estragar o meu corpo. O que há de mais importante que isso? Alguns dizem, ninguém tem o direito de me julgar. Parece uma versão moderna daquela, né? Quem te constituiu juiz sobre nós? Teve alguém que te constituiu juiz, agora pronto, agora você virou o juiz da moral. Então, às vezes, você vai conversar com o ímpio e vai falar, mas eu tenho que te ouvir em alguma coisa? Você realmente é isso? Agora pronto, agora você vai me julgar. Você não conhece minha história, você não sabe de nada. Tem gente naquela famosa autocomiseração, diz, eu não pedi para nascer.
Se eu não pedir para nascer agora, você me aguenta. Agora eu vou fazer vou aprontar todas agora, porque eu não pedi para vir esse mundo. E aqueles que dizem, toda forma de pensar é igualmente válida. As pessoas que... se você vai na missa de manhã, vai no centro espírita à tarde e vem no culto à noite, está válido. Toda forma de pensar. Todos os caminhos levam a Deus. Basta que você siga alguma coisa. Se você está dando certo, as pessoas falam, isso está dando certo? Isso que você segue, essa religião só está dando certo? Então continua lá. Para mim não dá certo. O passado e as tradições só servem para oprimir. Opa, então tem que viver de agora. Apaga a história do mundo, apaga tudo, porque o que importa é o agora. Meu pai vivia de outra forma, minha mãe vivia de outra forma, eu preciso viver como eles? Loucura. E a última, meus queridos, a gente poderia passar a noite toda aqui, mas a última o importante é ser feliz, não importa como. Olha, veja, então vamos buscar felicidade. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Bora, então agora o que importa é ser feliz. Como você vai atingir a felicidade? Não estou nem aí. Não tem nenhum senso de moral aqui. É apenas buscar a felicidade pela felicidade. Meus queridos, o que todas essas frases, o que elas são? Nada mais são do que a roupagem moderna da velha idolatria descrita aqui por Paulo, a igreja de Roma. Quando a sociedade proclama essas ideias, ela está adorando a criatura no lugar do Criador. Elas substituíram a verdade objetiva de Deus pela mentira, pela subjetividade. Ela colocou os sentimentos humanos, a autonomia do eu, a busca do prazer no trono. Trono esse que pertence exclusivamente ao Senhor, nosso Deus. E por essa razão, você que está aqui hoje, você deve examinar cuidadosamente o seu coração. Avaliar onde estão depositadas as suas maiores afeições, os seus medos, as suas esperanças diárias. Onde você tem colocado o teu coração? E veja, se você olhar, fizer esse exercício de olhar para si mesmo, né, e analisar aonde os seus sentimentos estão apontando, você vai ter um direcional de onde é o ídolo, de onde mora o ídolo, onde ele está. Você vai conseguir seguir o rastro dele. Veja com o que você se preocupa mais. Veja nesse momento agora no culto, o que está te causando mais preocupação nesse momento? Siga esse pensamento e veja aonde ele vai te levar e veja qual é o ponto de incredulidade que esse pensamento está tomando sua mente agora, está te levando. Veja, você poderia estar aqui nesse momento pensando na conta que você tem que pagar amanhã. Mas todo mundo paga conta, por que eu não vou pensar? Mas siga o rastro. Siga o rastro. Será que não tem uma idolatria do dinheiro, do sucesso? Será que você confia de fato que Deus é o sustentador? Porque cantar no domingo, Deus é o meu sustentador, Deus é aquele que cuida de mim. Tinha uma canção antiga, na sombra das suas asas, eu não ando sozinho. Mas na segunda-feira você age como se você estivesse sozinho. Então você trabalha sozinho, porque você tem que ganhar o seu dinheiro. Se você não ganhar o seu dinheiro, seu chefe vai falar com você e acabou. Aí na segunda-feira, sabe aquele louvor que você levantou a mão? Não serviu para nada. Porque na segunda-feira, quem te domina não é o pensamento correto, a verdade objetiva. É o subjetivismo daquilo que você está sentindo. Então, se você está sentindo que Deus não está me sustentando, é porque eu não tenho o que eu quero. Tá, tem o alimento, tem a base, né? Aquilo que Jesus falou. Eu estou com a base está ali, mas eu queria era o carro, eu queria era estar lá, eu queria era o sucesso, eu queria mesmo era ser reconhecido, eu queria que o meu Instagram bombasse, eu queria que, abalasse tudo, Brasília soubesse quem eu sou.
Será que não é o desejo que você persegue? Não, eu queria ser o mago dos concursos. Eu queria realmente sentar, fazer a prova, ser iluminado ali, passar naquele concursão. O que você está perseguindo? O que você de fato quer? Será que você não tem sutilmente abraçado a mentira do mundo? De que o propósito da vida é a sua própria realização pessoal? Pare um pouco agora e pense nisso. Pense se o ídolo que move você a trabalhar de segunda a sexta ou sábado, dependendo do teu trabalho, não é o ídolo da realização pessoal. Você quer ser realizado. Você quer não ter que dizer para as pessoas, não tem dado certo o meu trabalho. É difícil, né? A pessoa pergunta, né? Aquela pergunta, né? E aí, como é que está indo? Você gostaria de dizer, eu tenho sucesso. Veja aqui, ó. Troquei de casa, troquei de carro. Talvez você persiga isso no seu coração, na sua mente. Talvez você lute com isso, com esse desejo. E a gente espera que haja luta. É isso que a gente espera, que haja luta. Lembre-se de que qualquer coisa que assuma o primeiro lugar em sua vida, no lugar de Deus, torna-se um ídolo funcional. E todo ídolo terminará por escravizar você. E não é isso, meus irmãos, que acontece todos os dias? Veja, as pessoas que colocam o ídolo no trabalho. Se você parar para conversar com uma... Não, eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar. Mas tem que descansar. Não, mas tem que trabalhar, trabalho. Vamos. Mas e o trabalho do Senhor? Quê? Tem que trabalhar. Mas e o cuidado com a família? Família? Eu tenho que trabalhar. Tenho que continuar aqui, ó, trabalhando. Meus irmãos, o que isso está apontando claramente? A troca da verdade pela mentira. Porque a verdade, quer saber qual é a verdade? Que para os seus amados ele dá enquanto eles dormem. Essa é a verdade objetiva de Deus. Veja, meu querido, você é sustentado por Deus. Ele dá a você enquanto você está dormindo, quando você não está trabalhando. Veja, dormir significa que você não está trabalhando. Então, a verdade objetiva é que tem um Deus que cuida de você. Mas você, às vezes, quer simplesmente seguir o ídolo do teu coração e dizer, porque eu preciso mesmo é do trabalho, é ficar lá. É o tempo todo. Aí, a gente chega aqui na igreja, aí tem uma dificuldade. Dificuldade, às vezes, para ter mão de obra, para ter as coisas. Porque, às vezes, você não tem tempo. Porque, às vezes, talvez, você não seguiu o rastro do seu coração e não entendeu para onde ele está te levando. Você não entendeu qual é o ídolo que você está servindo. E poderia ser outros ídolos. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Não permita que essas filosofias baratas, slogans da nossa época, moldem os seus valores e guiem o seu casamento, sua família, suas escolhas. Desfaça-se hoje mesmo dos altares da autossuficiência. Porque no final das contas, meus irmãos, todos esses ídolos, eles apontam para essa autossuficiência, essa tentativa do ser humano de que não, o que eu dependo mesmo é de mim mesmo. No final das contas é isso. É a dependência de si mesmo. Então você depende de si para gerar o seu próprio prazer, para gerar o seu próprio status, para gerar o seu próprio sustento, e aí vai de manada. Volte-se agora com profunda gratidão. Você já agradeceu por aquilo que você tem? Ou você pensa apenas naquilo que você não tem? Está aí um parâmetro para avaliar o coração. Esse é um parâmetro confiável. Quão grato você é pelas coisas que Deus te deu. Por exemplo, a igreja que Deus te deu. Você é grato por essa igreja? Você é grato realmente? Não, realmente, eu sou grato. Você é grato pelos irmãos que você tem? Você é grato pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua família, pelos seus pais? Você tem gratidão no coração? Porque isso aponta
e revela muitos ídolos. Né? Salomão disse, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Porque o ser humano é isso, uma máquina insaciável. Por isso que ele se chafurda de tudo que tem pela frente. Se é trabalho, vamos chafurdar lá dentro. Se é fama, vamos chafurdar lá. Insaciável. E nós somos chamados para sermos insaciáveis e termos sede, mas do Deus vivo e verdadeiro. Mas da verdade objetiva da palavra de Deus, para amarmos essa palavra, para, se necessário for, darmos a nossa própria vida por causa dessa verdade, como muitos do passado fizeram. Morreram, deram suas vidas por causa da verdade objetiva de Deus. Mas veja, nós temos aqui então, agora diante de nós, o fruto disso. É o nosso terceiro ponto, o fruto do juízo. Veja agora os versos 24, a parte B do verso. O 26b e o 27. 24b. Para desonrarem o seu corpo entre si. 26, parte B. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui o apóstolo Paulo descreve uma colheita amarga. Veja, a graça foi retirada, essa graça restritiva de Deus. Então agora o fruto disso é que o ser humano está chafurdado do pecado, ele está realmente imerso lá dentro. Essa entrega judicial de Deus demonstra e leva o homem à desonra do corpo, à perversão da ordem criacional. O texto aponta que a humanidade foi entregue para desonrarem o seu corpo entre si. Então a pessoa recebe desonra e causa desonra. Nesse ponto ela está de maneira ativa e passiva, entregando-se a paixões infames. E aqui Paulo fala que tanto mulheres quanto homens abandonaram o uso natural por práticas contrárias à natureza. E veja, meus queridos, algo que está no contexto aqui dessa carta de Paulo escrito a Roma, em que inclusive ele escreveu provavelmente lá de Corinto, e que também era um outro problema lá, os homens, era muito comum a pederastia. Então, homens mais velhos, inclusive da alta corte, que tinham relações sexuais com homens novos, com jovens, com adolescentes. Então isso era muito comum, inclusive o sexo com escravos também ele era comum, era permitido, era normal. Então esse é o contexto que Paulo está colocando aqui diante de nós. E quando ele fala assim, até as mulheres, é porque até nos registros históricos, naquele período, tinha, mas não era tão comum quanto os homens. Então, o que Paulo está colocando aqui de maneira global diante de nós é até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. Tanto mulheres como homens abandonaram o uso natural por práticas contrárias à natureza. Agora, meus irmãos, é extraordinário notar que ao abordar esse desvio sexual, Paulo escolhe deliberadamente não usar os substantivos sociais comuns para homens e mulheres, que seria giné e aner no grego. Mas ele usa, veja, ele usa termos estritamente biológicos, teleiai para fêmeas e arsenes para machos. E ao fazer essa escolha não é sem intenção. O apóstolo está apontando diretamente ao texto de Gênesis 1, 27, que na tradução da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, declara o seguinte: e fez Deus o homem, segundo a imagem de Deus o fez, macho e fêmea os fez. Meus irmãos, é extremamente significativo que tanto Paulo
e também o nosso Senhor Jesus. Ao tratar do casamento em Mateus 19:4, ele também utiliza, ele não utiliza os termos sociais. Ele remete também aos termos biológicos, criacionais. Intencionalmente, Jesus e Paulo nos apontam para a criação. O argumento sempre é em relação ao que foi criado. Ambos preferiram resgatar esses termos biológicos de Gênesis. Dessa forma, Paulo e Jesus fundamentam a ética sexual na própria teologia da criação. A imoralidade, a conduta homossexual não são meras questões culturais ou de convenção social, mas uma tentativa de desconstruir o design anatômico e a ordem estabelecida pelo Criador desde o princípio. Então, isso aqui já afasta a tentativa dos nossos dias de fazer uma releitura da Bíblia. Veja, as pessoas querem fazer uma releitura da Bíblia porque esse texto nós sabemos que incomoda. Na verdade, tem algumas igrejas que eles não vão pregar esse texto. Vocês sabem o motivo por que eles não vão. Não vai ter ninguém falando desse texto, porque eles aceitam. Então está tudo certo, né? E vamos lá e vamos seguir o curso deste mundo. Mas veja, quando Jesus e Paulo vão fundamentar aqui o argumento, e Paulo está fundamentando o argumento, ele está remetendo à criação. Ele não está tratando assim do termo cultural, daquilo que significava homem e mulher apenas para aquele contexto. Ele está falando, olha, no princípio Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, biologicamente homem e mulher, sem nenhuma gambiarra, sem nenhum ajuste. Simplesmente a forma natural como foram criados. E foram criados seres sexuais para fazerem o uso correto que é no casamento. Então veja, aqui nós temos uma base bem construída, uma base muito sólida, em que qualquer pessoa que quiser com a Bíblia chegar para você e falar, não, mas veja, Paulo aqui, você já vai saber agora como você vai conversar com essa pessoa. Da mesma forma que Paulo e os próprios Senhor Jesus fizeram, remetendo a Gênesis, remetendo à criação. O apóstolo aqui, nesse trecho, ele conclui afirmando que os praticantes recebem em si mesmos a merecida punição. Isto é, uma retribuição equivalente e inevitável estampada na própria alma e no próprio corpo. Esse princípio de juízo e destruição associado à perversão moral encontra um solene paralelo histórico nas palavras de Judas, capítulo 1, verso 7. Que diz assim, e não se esqueçam de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo, e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Então veja, o que nós temos colocado diante de nós é algo que está apontando, o que Paulo está colocando e Judas aqui para nós também, eles têm uma punição no agora, mas terão uma punição ainda maior no futuro, quando estarão no lago de fogo e enxofre. Advertência do fogo eterno de julgamento para aqueles que tais coisas praticam. Agora pense comigo por um instante. Se um homem subir ao topo de um edifício alto, e ele saltar de lá, proclamando ser totalmente livre da lei da gravidade, a sua queda, o impacto destrutivo contra o solo, não serão um ato arbitrário ou milagroso de punição divina, mas simplesmente a consequência natural da violação de uma lei física incontornável. Não adianta, ele pode dizer o que for, a lei vai continuar existindo. Da mesma forma, existe uma lei moral e criacional gravada por Deus na estrutura do universo e no próprio corpo humano. Quando a humanidade rejeita o projeto do Criador para a sexualidade em nome de uma suposta autonomia, ela não consegue quebrar a lei de Deus. Ela apenas se despedaça contra ela. E a consequência aqui ela é muito clara. E talvez você já tenha tido contato com uma pessoa assim. São pessoas vazias existencialmente. Elas perderam completamente a dignidade. As feridas emocionais estão lá,
feridas abertas. A degradação espiritual foi colhido por elas. E isso é o impacto doloroso dessa queda, de quem tentou desafiar a gravidade do design divino, de quem tentou ir contra, e de quem ativamente tem ido contra o desenho de Deus. Essas pessoas não estão felizes. Elas clamam e elas vão dizer: essa é a maior expressão da minha liberdade. Mas você sabe que elas estão aprisionadas. Você sabe, porque todas as pessoas que tentam ir contra o desígnio de Deus, contra o design de Deus, na verdade elas estão presas. Elas não são livres, elas podem arrotar: liberdade, liberdade, eu sou livre, é o meu corpo, eu faço o que eu quiser. Mas na verdade você sabe que elas estão presas. Você sabe que lá no interior tem alguém que clama, porque está vazio, não tem nada. Na hora da tribulação e na hora da dificuldade, ela não tem aonde ir. Ela não tem aonde se apegar. Então ela está no mais profundo vazio e abismo que você poderia imaginar. Ela está envolta de trevas, da escuridão. E por essa razão, você também é desafiado hoje para olhar para o seu próprio corpo, para suas afeições com profundo temor bíblico. Lembre-se de que o seu corpo não é um objeto descartável, um mero instrumento de satisfação das paixões desordenadas, mas uma criação digna feita por Deus, destinada a ser templo do Espírito Santo. Não somos, meus queridos, gnósticos que achamos, não. O que importa são as coisas da mente, o que eu faço com o meu corpo não importa. Não! Há o valor disso, porque ele foi criado por Deus. E foi criado com esse objetivo, de que fôssemos habitados pelo seu próprio Espírito Santo, pela terceira pessoa da Trindade, pelo próprio Deus. Não permita, portanto, que a cultura pós-moderna o engane, fazendo que você trate a sexualidade e a identidade como esferas neutras, onde tudo é válido. Se você tem cedido à impureza, à pornografia, a relacionamentos que violam o padrão da palavra de Deus, reconheça que essa conduta degrada aquilo que o Senhor criou para ser santo. Proteja a sua mente, guarde a mente, guarde a janela da alma. Porque de onde procedem, meus irmãos, os maus desígnios? Onde começa tudo quando nós deixamos a janela desprotegida? Da mesma forma que você não seria capaz e você não deixaria, se você soubesse que tem ladrões lá fora, você não deixaria a janela do teu quarto aberta e você dormiria com a janela aberta. Você não faria isso, porque você deixa a janela do teu coração aberta para a podridão. Por quê? Por que você tem feito isso com a janela da sua mente? Colocando coisas, absorvendo coisas desse mundo. Ah, não, mas é relevante. Ah, mas se eu ficar de fora? Ah, mas se eu não, se o pessoal me excluir disso aí? Não, mas se eu não entender isso, eu vou ser o excluído da roda. Eu vou estar fora da conversa. Esteja fora, meu querido, proteja a sua mente. Davi falou isso sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Não há nada mais importante para você como crente do que guardar a janela da alma. Portanto, se você ainda não fez isso, arrependa-se de toda prática profana em relação ao seu corpo, em relação ao seu ser. Submeta os seus afetos ao senhorio de Cristo. Não siga os seus sentimentos mutáveis. Não viva no cristianismo, bem me quer, mal me quer. Ah, hoje Deus está feliz comigo, amanhã Deus está de mal de mim. Ah, hoje Deus deve estar sorrindo para mim porque eu fui um crente muito bom. Mas amanhã eu não orei. Já comecei não orando, tropiquei, bati o pé na quina da cama, já saí, já deu tudo errado, perdi o negócio que eu ia fazer. Ah, deve ser porque Deus não deve estar aqui agora, né? Percebe como é loucura isso? Percebe como Deus
o Criador, não pode ser moldado, guiado pelos seus próprios sentimentos? Porque hoje você crê, hoje você o ama, amanhã você acha que ele nem está contigo mais. Amanhã você já acha que ele te abandonou, amanhã você já acha que ele te deixou. Honre a ele. Decida honrar a Deus com seu corpo hoje. Meu querido, Deus está te chamando para adorar hoje, agora. Não é para você fazer um projeto futuro. Olha, eu vou arrumar minha vida, né? Tem gente que... não, olha, até vou na igreja, mas eu tenho que arrumar minha vida. Não! Que loucura! Que loucura! O próprio Senhor Jesus falou, eu vim para os doentes, não para aqueles que se dizem sãos. Eu vim curar doentes. Ora, aí a pessoa está doente, está falando, eu vou arrumar minha vida. Veja que contradição. Não! Deus quer a sua vida bagunçada mesmo. Sabe por que Ele quer a sua vida bagunçada? Não para você continuar nela, porque Ele é o único que pode colocar a ordem na casa. Deus, o poderoso Deus, é o único que pode colocar a ordem na casa. Se a sua vida está bagunçada, se você sente que Deus não está com você, se você acorda na segunda-feira com sentimento de abandono, entenda o seguinte, clame ao Senhor. Fala, Senhor, não permita que eu dê nenhum passo se Tu não fores comigo. Não permita que eu tome decisões na minha vida. Não permita que eu faça escolhas morais sem que a Tua lei me guie. Não permita isso, Senhor, não deixe. Não deixe que os meus sentimentos me guiem. Tenha essa coragem, faça isso. Chame Deus para a batalha. E nós sabemos que Ele está lá do alto dos céus e que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dos seus filhos. A questão é se você está orando, se você está usando isso. Você usa isso? E não é de vez em quando, é sempre. E aí agora você começa a entender por que às vezes você tem um monte de problemas na sua vida. Porque na verdade, no meio dos problemas, o Senhor está falando o seguinte, meu filho, me escute. Fale comigo. Ora, clame a mim. Clame a mim. Eu estou aqui, eu estou pronto. Eu tenho o poder, eu tenho a vontade. Eu me permiti ser chamado de pai. Veja, meus irmãos, o Rei do Universo. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso. Você vai esperar quando para clamar por esse Pai? Alguém que tem vontade e tem poder para arrumar tudo. Não importa o que seja, talvez você esteja pensando, mas a minha história da minha vida é muito difícil. Mas o que eu fiz no passado me descredencia para... Não, meu querido, você está diante do especialista. Você está diante do cirurgião perfeito, aquele que vai lá no ponto e remove tudo. Ele tira a sujeira de lá. Ele consegue te restaurar a tua vida. Ele consegue te dar alegria. Ele consegue restituir a alegria da tua salvação. E só Ele pode fazer isso. Mas veja, meus queridos, concluindo. Se a história humana parasse em Romanos 1:27, o diagnóstico final sobre toda a raça seria o mais desesperador e trágico possível. O ser humano, entregue às paixões do seu próprio coração, vivendo debaixo do solene e terrível abandono divino. Contudo, a Bíblia não termina aí. Ela nos revela a maior e mais gloriosa notícia de toda a história. Para salvar pecadores perdidos, escravizados, dignos desse juízo, Deus Pai entregou seu próprio Filho, perfeito, sem pecado, Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo experimentou em nosso lugar a indescritível realidade do abandono divino. Quando a ira justa de Deus contra o nosso pecado foi derramada sobre Ele, o próprio Senhor Jesus bradou, Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento de trevas, o Filho amado foi entregue aos carrascos.
abandonado pelo Pai, a fim de absorver plenamente a punição, a condenação que pertenciam a mim e a você. Ele sofreu o abandono de Deus na cruz para que todo aquele que nele crê receba o perdão completo e jamais seja abandonado por Deus. Lembre-se das palavras de Paulo aos Coríntios: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém foi mudado por Jesus, se alguém caiu nas mãos do especialista, ele nunca mais é o mesmo. É impossível que ele volte atrás. Porque aquele que Deus habita, aquele que ele fez morada, aquele que ele todos os dias está retirando um pouco de sujeira. Todos os dias ele continua fazendo isso, porque o processo continua. Ele te salvou, ele te justificou, mas a santificação continua. É um processo contínuo e longo. Não na velocidade como você pensa e como você quer, mas é na velocidade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele está removendo com uma pinça, porque Ele vai lá no profundo e Ele está tirando sujeira por sujeira. Porque aquele que começou a boa obra, Ele não deixa a obra inacabada. Não é como umas obras, os canteiros de obra. Tem lá em Águas Claras alguns que você vê só a caixa, assim, só a estrutura. Está abandonado há não sei quantos anos. Mas eu posso te dizer uma coisa porque a Escritura afirma isso. Deus não é Deus de obras inacabadas. Ele começa e Ele termina. Ele vai até o fim. Portanto, as coisas antigas, o seu modo passado de pensar, tudo se fez novo. Por isso, nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade soberana de Deus. Portanto, meus irmãos, reconheça no dia de hoje a sua total incapacidade de se libertar sozinho. Se você, em algum momento, foi enganado por Satanás e você acha que você pode por você mesmo, eu tenho uma má notícia para você. E que essa má notícia pode ser a melhor notícia para você. A má notícia é que você não consegue. Mas a boa notícia é que nós sabemos quem consegue. Então a má, ela está acompanhada da boa notícia. Porque nós somos mendigos nesse mundo, apenas dizendo a outros mendigos aonde nós encontramos o pão. É isso que nós fazemos aqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Nós não chegamos em casa ainda. Estamos indo para casa. Por isso, não se sinta tão confortável aqui. Quer saber uma boa medida de cristianismo? Quão confortável você está nesse mundo. Porque se pessoas odeiam a Deus, se você está completamente confortável aqui, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa que não está batendo. Porque os homens fiéis que viveram nesse mundo foram perseguidos. E a gente poderia parar apenas em um: Jesus Cristo. E Ele falou: se você quiser vir a mim, você também vai ser. Se prepare. Como está a sua vida hoje? Será que você já entregou a sua vida a Ele? Aquele que foi abandonado, entregue por você na cruz, para que você receba a salvação, para que o sorriso de Deus esteja aberto para você? Para que você possa, no fim dos tempos, lá na volta de Jesus Cristo, ouvir: vinde, benditos, para o reino de meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Ah, meus queridos, o que nós sabemos é que a chance que você tem é hoje, porque eu não sei se você terá amanhã. Na verdade, eu não sei se hoje ainda. Daqui a pouco você terá outra chance. Eu sei que agora Jesus Cristo está te chamando. O que eu sei é que agora, nesse momento, Ele está à porta. E a Escritura diz que se alguém abrir a porta e convidar Ele para ceiar, meus irmãos, Ele vai ceiar. Ele estará lá dentro, fazendo de você uma nova criatura, dando para você uma esperança, dando para você um novo rumo,
uma nova vida, porque Ele te faz uma nova criação. Que Deus nos abençoe.